Pois bem, pessoal, vamos falar agora sobre um outro IGP, que é o OSPF, Open Shortest Path First Protocol. Esse é um protocolo que é mais utilizado para sistemas autônomos de médio e grande porte. Vamos lá. Quem que é o OSPF? O OSPF é um IGP que implementa o algoritmo de Dijkstra. Como características do algoritmo de Dijkstra, tem que ele requer o conhecimento completo da topologia da interconexão. Então vocês lembram que a gente falou há pouco que o RIP era um protocolo que implementava o algoritmo de Bellman-Ford, que tinha como características que um roteador não precisava ter um conhecimento completo da topologia da interconexão, o conhecimento da topologia em detalhes restringindo-se apenas aos seus vizinhos. Pois bem, no caso do OSPF, não. No OSPF, cada roteador ele precisa saber a topologia completa da interconexão, tá certo? Esse protocolo, esse algoritmo, perdão, ele é classificado como estado de enlace. A gente tem dois grupos. Temos os algoritmos do tipo vetor de distância, que o algoritmo Bellman-Ford ele se encaixa nessa classificação, e temos os algoritmos de estado de enlace ou link state, na qual o algoritmo de Dijkstra se encaixa, né? Muito bem. No OSPF, cada roteador possui uma base de dados chamada de Link State Database. Essa base de dados, ela contém informações que são chamadas de LSAs, ou Link State Advertisements, ou anúncios de estado de enlace. Basicamente, o que acontece? Um roteador ele monta a topologia da interconexão com base nos LSAs de sua base de dados. Então é como se os LSAs eles fossem peças de um quebra-cabeça. E cada roteador precisa montar esse quebra-cabeça, precisa construir a visão da topologia da interconexão para, a partir dessa topologia, calcular qual é o próximo salto para cada uma das redes, cada um dos prefixos que estão presentes naquela topologia, naquele sistema autônomo. Tudo bem? Bom, o que acontece? Cada roteador ele gera alguns LSAs, mas esses LSAs eles são insuficientes para ele ter um conhecimento da topologia completa da rede. O que acontece é que ele precisa de outros LSAs, os LSAs de outros roteadores para montar essa topologia. E os outros roteadores precisam dos LSAs desse roteador também. Então, na verdade, cada roteador ele começa divulgando os seus LSAs para os seus vizinhos, que divulgam para os vizinhos dos vizinhos. Esse processo ele é chamado de flooding, que seria algo como se fosse inundação em português, né? Seria uma alusão a, por exemplo, a água inundando um determinado espaço, né? Então, a água vai e percorre, né, todo aquele espaço lá. Então, você imagina o LSA que um roteador gera sendo propagado para os seus vizinhos, que propagam para os vizinhos, que propagam para os vizinhos. Então, seria como se fosse uma inundação, digamos assim, de LSAs, né? Um flooding de LSAs. Por isso que o nome é esse aí. Tá? O OSPF possui duas versões, o OSPF V2 e o OSPF V3. O que nós usamos atualmente é o OSPF V2. Por quê? Porque o OSPF V3 ele já é um OSPF que é mais... mais não. Ele é totalmente voltado para endereços IPv6. IPv6 é a próxima versão do protocolo que a gente usa hoje, que é o IPv4.
pode pensar assim, onde é que foi parar o IPv5, né? Mas lembra que eu falei que o pessoal de redes tem problemas com batizar as coisas? Pois bem, por aí. Então, como a gente não tem uma infraestrutura forte de IPv6, o que a gente tem hoje é o OSPF v2, né? Que é para redes IPv4. Tudo bem? Vamos lá. Na verdade, quando você observa, quando você estuda o OSPF, você vai estudar os tipos de LSA. Eu falei tipos, não falei? Falei. Por quê? Porque não existe um só tipo de LSA. A gente tem vários tipos de LSA. Temos 7 tipos de LSA, para ser sincero. E a gente, com vocês aqui, considerando que esse curso é um curso introdutório, a gente fala só de 2 tipos. E o primeiro deles é o chamado LSA de roteador, né? Parece estranho, né? Porque todo LSA ele vem de um roteador, né? Porque vai se chamar um de LSA de roteador. Mas é como eu falei, batizar as coisas não é o forte do pessoal de redes, tá? Esse LSA é também chamado de LSA do tipo 1. Qual é o objetivo do LSA do tipo 1 ou do LSA de roteador? O objetivo do LSA de roteador é fazer com que o roteador ele fale sobre os seus enlaces. Mas quando eu falo enlaces, eu falo enlaces OSPF, que correspondem a enlaces físicos de uma maneira 1 a 1, mas nem sempre, tá certo? A gente vai ver que um enlace OSPF pode ser, por exemplo, um enlace físico, perdão, pode ser modelado por 2 enlaces OSPF, tá? Mas antes da gente falar sobre o LSA de roteador, vamos falar algumas coisas que são básicas aqui para o OSPF. Primeiro é que cada roteador mantém uma adjacência com seus vizinhos. O que é que isso quer dizer, hein? Olha só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. LSAs vão ser enviados em enlaces físicos que separam roteadores. Como assim? Vocês lembram que eu falei quando a gente estava falando sobre RIP? Que alguns roteadores enviavam anúncios sobre determinados prefixos para regiões em que não havia nenhum outro roteador, né? Quando a gente estava falando sobre o RIP, a gente falou isso aí, né? O R1, por exemplo, envia um anúncio referente a um prefixo para a esquerda dele. Não tem ninguém na esquerda, mas de repente pode até existir futuramente, né? No caso do OSPF, não tem essa de enviar o LSA por um enlace que não tem um roteador do outro lado, certo? Então, os roteadores, eles mantêm adjacências uns com os outros, com os seus vizinhos, tá certo? Tá? Então, se pensar em 3 roteadores, você vai ter 2 adjacências, né? R1, R2, R3, adjacência R1, R2, isso em linha, tá? R1 ligado com R2, R2 ligado com R3. Você vai ter R1, R2, uma adjacência, R2, R3 é outra adjacência, tá? E somente nessas adjacências, ou seja, somente nesses enlaces em que a gente tem 2 roteadores separando os enlaces, é que a gente vai ter um fluxo de LSAs, tá certo? Ok. Outra coisa que a gente precisa saber é a identificação de cada roteador no que diz respeito ao OSPF. Com relação ao OSPF, cada roteador é identificado por um número chamado de Router ID. O Router ID é um número no formato de um endereço IP, tá certo? Qual é o objetivo do Router ID? É fazer com que, por exemplo, quando um roteador ele monte uma topologia de uma determinada interconexão, tipo, se eu tenho R1, R2, R3, né? O R1 ele não vai montar uma topologia dizendo assim, olha, eu sou ligado a R2. Não, eu sou ligado digamos assim, 2222, que é o Router ID do R2, tá certo? Então, cada roteador ele é reconhecido por um Router ID. Não existe
um roteador em OSPF se chama R1, R2, R3, perfeito? Eles atendem pelos seus router IDs, perfeito? E aí o que é que acontece? Vocês estão vendo aqui um roteador R1 que é identificado por um router ID R1 1111, e esse roteador ele mantém aqui três adjacências. Então aqui eu tenho de fato um roteador que eu não representei, tá? Mas eu tenho um roteador aqui, eu tenho outro roteador aqui, eu tenho outro roteador aqui. Então eu tenho adjacências entre esses roteadores, e nessas adjacências, por essas adjacências, R1 ele divulga o seu LSA de roteador, tá certo? Um LSA do tipo 1, né? Type 1, como vocês estão vendo aqui. E aí esse LSA de roteador, ele também tem o identificador do roteador, o Router ID, de quem está enviando, né? Que é 1111. Tem a quantidade de enlaces, OSPF, tá certo? OSPF. Então vamos dizer que são 3 enlaces. E aqui eu tenho a descrição de cada um deles, tá certo? Mas assim, vamos dar uma olhada um pouco mais atenta com relação ao conceito de enlace OSPF. A gente tem, na verdade, 4 tipos de enlace OSPF. E eu vou falar de 2 deles para vocês. O enlace ponto a ponto, que é aquele enlace que liga um roteador a outro roteador. E um enlace do tipo 3, que é o chamado de rede stub, tá certo? Que é uma rede em que a gente tem pacotes ou datagramas nessa rede, ou são endereçados a alguém dessa rede, ou são enviados por alguém dessa rede, tá? A rede stub ela se contrasta com uma rede de trânsito, tá? Em que é a rede que ela recebe pacotes de outras redes que não são endereçados a ninguém dela, e o que é que a rede de trânsito faz? Ela escoa aqueles pacotes, aqueles datagramas para outras redes. Então, nem o remetente do datagrama, nem o destinatário do datagrama está naquela rede. Ele apenas atravessa aquela rede. Por isso que a rede é chamada de rede de trânsito, tá? Eu vou tratar apenas desses 2 tipos de enlaces OSPF, perfeito? Porque tratar dos demais enlaces, os enlaces tipo 2 e tipo 4, aí envolveria falar de outros tipos de LSA, e eu só quero falar do LSA de roteador e do LSA de resumo de rede, tá certo? Porque a gente está num curso introdutório, tudo bem? Então, olha só, vamos lá. O que é o custo de um enlace OSPF? Pessoal, é o seguinte, quando a gente está falando sobre o RIP, a gente falava sobre custo, na verdade. O custo do RIP era sempre a quantidade de roteadores que separavam um determinado roteador de uma determinada rede, né? Então, basicamente era muito simples, né? Era um caminho de menor número de saltos, digamos assim, tá? Cada enlace cada roteador tinha um custo 1, tá certo? Perfeito. No caso do OSPF, a coisa não é tão clara assim. Na verdade, a RFC 2328, que é quem define o OSPF V2, ela não especifica nenhum custo. Ela não diz o que é o custo. O que é que vem a ser custo. Algumas empresas, dentre elas a Cisco, e até outras empresas em decorrência da estratégia utilizada pela Cisco, elas calculam ou definem o custo como sendo uma razão entre 10 elevado a 8 dividido pela taxa de transmissão da interface. Então, por exemplo, se você tem uma rede Ethernet que opera 10 megabits por segundo, ou seja, 10 milhões de bits por segundo, se você pegar 10 à oitava e dividir por 10 à sétima, vai dar 10. Então, o custo de um enlace Ethernet clássico é 10. Por sua vez, se você tiver um Fast Ethernet, um enlace Fast Ethernet, então você vai ter 100 megabits por segundo. Se você dividir 10 a 8 por 10 a 8,
é, na verdade, 1. Então vai ser um enlace com custo 1. Se a gente tiver um enlace tipo T1, que é um enlace serial, que opera a 1.544 megabits por segundo, se você dividir 10 elevado a 8, dividido por 1.544 vezes 10 elevado a sexta, você vai ter algo próximo de 64. A gente vai trabalhar com enlaces T1, enlace serial, ligando roteadores, e enlaces Fast Ethernet. Perfeito? Nessa nossa aula aqui. Esse 10 elevado a 8 aqui é chamada de largura de banda de referência. Vocês sabem, né? Vocês são engenheiros eletricistas. Vocês sabem que isso aí é impreciso, né? Que largura de banda, na verdade, é algo que é medido em hertz, né? Mas, de acordo lá com a equação de, acho que não sei se era Nyquist ou Shannon, né? Você tem uma relação de capacidade teórica de um canal com relação à largura de banda, né? Então, as pessoas usam erroneamente uma referência de taxa de transmissão como sendo largura de banda, né? Então, enfim, apesar desse problema, né, coloquem na cabeça que esse 10 elevado a 8 é como se fosse uma taxa de transmissão de referência, né? E o custo de uma interface vai ser sempre relacionado a essa taxa de transmissão de referência. Perfeito? Tudo bem? Na verdade, algumas empresas, por exemplo, a Cisco e a Huawei, elas permitem, inclusive, você subverter isso aí. Você pode definir o custo ao seu bel prazer, né? Você tem essa regrinha aí, mas você pode ir lá na mão e subverter, colocar o custo que você quiser. Mas por default, o custo é calculado dessa forma, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona o OSPF a partir dessa interconexão com três redes, R1 e R2. Você tem 1110, 22220 e separando R1 e R2, 12, 12, 12, 0. O que acontece? R1 está enviando um LSA de roteador para R2 e R2 está enviando um LSA de roteador para R1. Perceba, R1 não envia LSA de roteador aqui para a esquerda, porque não tem ninguém aqui. E R2 não vai enviar LSA de roteador para a direita, porque não tem ninguém aqui. É aquela diferença que eu falei para vocês com relação ao RIP. Perfeito? De boas? Você tem uma adjacência que é mantida entre R1 e R2, e somente ao longo dessa adjacência é que existe um fluxo de LSAs. Diferente do RIP também, isso aqui não é enviado a cada 30 segundos, tá certo? Você envia uma vez e vai enviar depois de muito tempo, tá bom? Muito bem. Por que é que eu coloquei essa figura aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, que a depender de um enlace físico, esse enlace físico ele pode ser modelado por dois enlaces lógicos. Como assim? O que acontece? Quando você tem um enlace ponto a ponto, que liga um enlace físico ponto a ponto, que liga dois roteadores, esse enlace físico ele é na verdade modelado por dois enlaces lógicos. Veja o caso de R1, por exemplo. Como é que R1 modela esse enlace físico? R1 modela esse enlace físico por um enlace OSPF descrevendo uma ligação ponto a ponto com o R2. Tá vendo essa setinha que sai de R1 para R2? E também modela isso aqui como uma rede stub, como um enlace do tipo 3, que é um enlace stub, que representa a rede que foi criada para fazer essa ligação entre R1 e R2. Perfeito? Da mesma forma, R2 modela esse enlace físico seguindo o mesmo processo. Um enlace OSPF do tipo 1, descrevendo um enlace ponto a ponto, e um enlace OSPF do tipo 3, que descreve
a rede entre R1 e R2. De tal sorte que a gente tem o seguinte, aqui nós temos os enlaces. Ok, temos os LSAs. Os LSAs é enviados por R1 e por R2. Quantos enlaces você vê aqui? Se você atenta para os enlaces físicos, você tem 2 enlaces físicos. Mas lembre-se que esse enlace ponto a ponto ele é modelado por 2 enlaces. Então, na verdade, eu tenho 3 enlaces. Perfeito? Eu tenho um enlace do tipo 3, que representa aqui essa rede stub. E eu tenho 2 outros enlaces, um tipo 1 que representa a ligação ponto a ponto de R1 com R2, e outro enlace do tipo 3, enlace do tipo rede stub, que representa a rede que liga R1 a R2. O que é interessante? É interessante notar o seguinte, que a gente tem aqui, para cada enlace OSPF, 2 campos, na verdade 3 campos. Os 2 primeiros, Link ID e Link Data, ou seja, identificador do enlace e dados do enlace. Certo? A depender do tipo do enlace, o que vai ter em Link ID e em Link Data é diferente. Por exemplo, quando a gente tem um enlace do tipo 3, que é uma rede stub, o que tem no identificador do enlace, o identificador é o endereço da rede, 1110. O que tem no link data é, na verdade, a máscara dessa rede, que é /24 ou 255.255.2550. Perfeito? Quando a gente tem um enlace do tipo 1, representando uma ligação ponto a ponto, o que tem no link ID? O que tem no link ID é o que? É o router ID do roteador a qual eu me ligo nessa ligação ponto a ponto. Então aqui R1 está dizendo que ele está ligado a 2220. E o que é que tem no link data? O que tem no link data é o endereço IP desta interface aqui. Perfeito? Agora veja, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Eu estou dizendo que R1 se liga a R2 e que o endereço que R1 utiliza para se ligar até R2 é 12.12.12.1. É isso que eu estou dizendo, não estou? É isso mesmo. Mas eu disse qual é a rede que liga R1 até R2? Não disse. Por isso é que eu preciso de um outro LSA do tipo 3 para dizer que essa rede é a rede 12.12.12.0. E que o link data é a máscara dela, é 255.255.255.0. Tudo bem? Agora vamos falar do custo. O custo é esse parâmetro metric. O parâmetro metric é o custo que a gente viu, que depende da largura de banda do enlace, da taxa de transmissão. 10 elevado a 8 dividido por aquela taxa de transmissão. Não é verdade? Isso aqui é um enlace fast Ethernet. 100 megabits por segundo. 10 sobre 8 dividido por 10 sobre 8 vai dar 1. Isso aqui é um enlace T1. É 1.544 megabits por segundo. 10 elevado a 8 dividido por 1.544 vezes 10 a sexta dá mais ou menos 64. Isso vale tanto para enlace ponto a ponto como para a rede stub, né? Que é modelada, que é o enlace OSPF no tipo 3, que é utilizado para modelar aqui, ó, essa rede. Perfeito? No caso aqui de R2, o que ele fala é o seguinte, olha, eu tenho 3 enlaces OSPF, então eu tenho aqui 2220/24, eu tenho uma ligação com 1111,
Meu endereço aqui que eu uso para fazer essa ligação é o 12.12.12.2 e a rede que liga R2 com R1 é 12.12.12.0/24. Perfeito? De boas? Na tranquilidade, né? Veja, eu estou passando algumas informações aqui. Por exemplo, a partir da recepção desse LSA do tipo 1, R1 consegue inferir que, poxa, tem uma rede aqui 2220 após R2. Percebem? Da mesma forma, R1 está passando informação aqui que quando chega a R2 consegue inferir que, poxa, a R1 possui ligado a ele uma rede 1110/24. Ele consegue inclusive saber que isso aqui é uma rede Fast Ethernet. Percebe que o LSA é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça e que todos os roteadores precisam enviar seus LSAs para todos os outros, para que todo mundo tenha um conjunto de LSAs que permita a cada roteador montar a sua topologia, porque o algoritmo de Dijkstra ele pressupõe o conhecimento topológico de toda a interconexão, de todo o sistema autônomo. Tudo bem? Beleza. Agora vamos falar sobre o custo total até o destino. Veja, o que acontece? Como eu falei para vocês, esse LSA do tipo 1 aqui, ele diz que R2 possui uma rede conectada a ele, que é 2220, e que o custo dessa rede aqui, né, o custo desse enlace, perdão, é 1, porque trata-se de uma rede, trata-se de uma rede Fast Ethernet, perfeito? E R1 sabe que esse enlace ponto a ponto entre ele e R2, ele sabe que o custo é 64. Tudo bem? Então, primeiro, por conta desse LSA aqui, R1 passa a incorporar na sua tabela de rotas uma rota para 2220. E essa rota tem como próximo salto 12.12.12.2, que é o nosso coleguinha R2. Perfeito? Agora, qual é o custo dessa rota? O custo dessa rota vai ser a soma do custo dessa interface aqui, de R1, que é igual a 64, haja vista que esse é um enlace tipo T1, com o custo dessa interface aqui, que é igual a 1, porque trata-se de uma interface Fast Ethernet. Então, o custo da rota que foi aprendida via OSPF, está vendo o Ozinho aqui? Para o prefixo 2220/24, passando por 12.12.12.2, é na verdade o quê? 64 mais 1, que vai ser 65. Então, na tabela de rotas de R1, o custo até 2220 vai ser 65. E digo mais para vocês, muito embora não tenha escrito aqui, mas na tabela de rotas de R2, o custo para 1110 vai ser também 64, que é o custo dessa interface aqui, mais 1, 65. Percebem? É assim que é calculado o custo no protocolo OSPF. Agora vamos falar um pouco de uma interconexão com 4 redes, né? Que aí eu mostro com mais propriedade as funções de um LSA de roteador. Veja, como eu falei para vocês, quando eu tenho um enlace ponto a ponto, um enlace físico ponto a ponto, esse enlace físico ponto a ponto ele é modelado por 2 enlaces OSPF. Um enlace OSPF do tipo ponto a ponto, tipo 1, e outro enlace OSPF do tipo 3, escrevendo a rede, né, dessa ligação ponto a ponto. Então, se você olhar aqui para R1, quantos enlaces R1 tem? Claramente 3, não é verdade?
Eu estou falando de enlaces OSPF. Eu tenho esse enlace OSPF do tipo 3 aqui. E com relação a esse enlace físico aqui, ele é modelado por um enlace OSPF do tipo 1 e outro enlace OSPF do tipo 3. Em R2 aqui, R2 eu não tenho dois enlaces físicos? Eu tenho, não tenho? Tenho. Esses enlaces físicos eles são modelados, cada um deles, a partir de dois enlaces OSPF. Esse cara aqui, por exemplo, é modelado por esse enlace OSPF do tipo 1 e por esse enlace OSPF do tipo 3. E esse camaradinho aqui, ele é modelado por esse enlace OSPF do tipo 1 e por esse enlace OSPF do tipo 3. E esse cara aqui ele tem quantos enlaces OSPF, pessoal? Tem 3, né? Ele tem esse enlace OSPF aqui e essa ligação ponto a ponto aqui, ela é modelada por dois enlaces OSPF. Esse enlace OSPF do tipo 1 e esse enlace OSPF do tipo 3. Tudo bem? Com tranquilidade, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no LSA anunciado por R1. R1 fala sobre esses três enlaces que ele tem, certo? O enlace que representa essa rede stub e os enlaces OSPF que modelam essa ligação ponto a ponto, tá? A ligação ponto a ponto com 2222 e a rede que representa essa ligação ponto a ponto. O que acontece? Lembra que eu falei no início? A gente tem um processo de flooding, né? R1 envia isso para R2, tá certo? E R2 vai enviar isso aí, o mesmo LSA para R3, através da adjacência que R2 mantém com R3, tá? Então, esse LSA aqui, ele é enviado nessa adjacência, chega aqui em R2 e por meio dessa adjacência que R2 mantém com R3, ele encaminha o mesmo LSA. Perfeito? Qual é o objetivo desse processo que nós já falávamos que se chama flooding? O objetivo é coloque-se na posição de R3. R3 é um cara que ele conhece muito pouca coisa antes, né, no início do processo, né, do OSPF, né? O que a R3 conhece são as suas redes, às quais ele está diretamente conectado, né, quais sejam 23, 23, 23.0 e 3330. Mas a partir da recepção desse LSA aqui, por exemplo, a R3 sabe que conectado a R2 existe um roteador chamado R1. Tá certo? R3 sabe que entre R1 e R2 existe uma ligação ponto a ponto. R3 sabe que essa ligação ponto a ponto, a rede dela é 12.12.12.0/24. E R3 sabe que depois de R1 eu tenho um enlace que tem uma rede stub, que é a rede 1110/24. Percebem agora que no OSPF cada roteador ele tem de fato um conhecimento da topologia como um todo, né? Se isso aqui fosse o RIP, por exemplo, o R3 saberia que, olha, à esquerda de R2 eu tenho uma rede 1.1.1.0 e o custo até chegar nessa rede aqui é 2, que é a quantidade de roteadores que eu preciso ultrapassar para chegar a 1.1.1.0. Mas, tipo, se fosse RIP aqui, o que R3 ia conhecer resumiria-se a R2, que é o seu vizinho. R3 não faria a menor ideia, a mais vaga ideia de quem seria R1. Perfeito? Mas aqui R3 sabe que depois de R2 ou antes de R2 tem R1. E que R2 é ligada no meio do enlace ponto a ponto a R2, ele sabe a rede daquela ligação, ele sabe o que é que tem depois, né, ou antes aqui de R1. Então, nós temos um
protocolo que implementa um algoritmo que requer o conhecimento topológico completo da minha topologia, né? da minha interconexão do meu sistema autônomo. Tudo bem? Aqui nós vemos o LSA de roteador que R2 anuncia, certo? Então tem aqui, ó, o mesmo LSA é enviado para R1 e R3. É enviado através das adjacências que R2 mantém com R1 e com R3. Perfeito? Então aqui nós estamos falando sobre os 4 enlaces de R2, 4 enlaces OSPF. Tá? Lembrando que cada ligação ponto a ponto dessa é modelada por 2 enlaces OSPF. Perfeito? Então R2 aqui fala que ele tem uma ligação ponto a ponto com o R1 e aqui ele fala sobre qual é a rede dessa ligação e aqui ele fala que ele tem uma ligação ponto a ponto com o R3 e aqui ele fala da rede que representa essa ligação. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. A partir desse tipo de LSA aqui, R1 toma conhecimento dessa rede 23.23.23.0. Tá certo? Porque isso tudo aqui é enviado para ele. Então ele fala assim, então depois R2 tem uma ligação com R3, veja que R1 já sabe disso, inclusive, que R2 tem uma ligação com um roteador chamado R3, que não se chama R3 em termos de OSPF, se chama 3333, né? E que a ligação entre R2, no caso 2222 e 3333, é uma ligação ponto a ponto com a rede que é 23.23.23.0, né? Então R1 passa a conhecer essa rede por conta desse LSA. Da mesma forma que R3 passa a conhecer esta rede aqui por conta desse LSA. Por quê? Porque esse LSA ele diz que R2 tem uma ligação com R1 e que a rede que representa essa ligação é a 12.12.12.0/24. Então, R3 passa a conhecer essa rede através desse LSA. Percebe então que o LSA é uma peça de um quebra-cabeça. Tá certo? Tudo bem? E aqui nós temos o LSA anunciado por R3, na qual R3 fala dos seus 3 enlaces OSPF. O enlace do tipo 3, que representa essa rede stub, e o enlace do tipo 1, que representa a ligação ponto a ponto de R3 com o R2, e isso aqui é 23.23.23.3, perdão, e a rede, que representa essa ligação, né? Que é 23.23.23.0. Tudo bem? O que acontece com o R2? O R2 vai fazer um flooding, um encaminhamento desse LSA para que esse LSA chegue até R1. A partir daí, o que R1 vai saber? R1 vai saber, por exemplo, que R3 tem essa rede aqui, ó, 3330. Né? Vai saber que R2 tem uma ligação com R3, que a rede é essa rede aqui, 23.23.23.0. Veja que essa informação é uma informação redundante, né? Porque o R2 já fala isso para R1, né? Mas, enfim, são informações que são redundantes, mas que reforçam a composição dessa topologia. Perfeito? Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, o RIP, quando eu estava falando do RIP, lembra que eu dei o exemplo de uma placa? Quando você está saindo aqui de Mossoró, você tem uma placa assim, Natal 269 quilômetros, você sabe que você tem que ir reto, você sabe que você tem que ir reto, que Natal está a 269 km, mas você não tem a mais vaga ideia de quais são as cidades que você vai passar por elas. Pronto, no SPF, a analogia rodoviária não é essa não.
A analogia rodoviária é, na verdade, com um mapa rodoviário. Você imagina que para eu saber para onde eu tenho que ir a partir de Mossoró, né, para qual cidade eu preciso me deslocar primeiro até chegar em Natal, eu preciso ter um mapa rodoviário completo do Rio Grande do Norte, mostrando todos os caminhos possíveis, todas as cidades, a estrada ligando cada uma das cidades. Somente com esse mapa é que eu faço um cálculo que eu tenho que sair de Mossoró e ir para Sul para chegar em Natal, né? Eu preciso do conhecimento topológico completo para eu fazer esse cálculo. Seria mais ou menos essa análise com um protocolo do tipo estado de enlace. Tudo bem? Aqui a gente tem as tabelas de rotas, né? Os roteadores R1, R2 e R3. Cada um dos roteadores possui entradas para cada uma das redes da nossa topologia, da nossa interconexão, né? Supostamente do nosso sistema autônomo. É claro que a gente sabe que essa interconexão ela é muito pequena para ser um sistema autônomo, né? Pra você ter ideia, o FESA não é um sistema autônomo. Por mais interconexões que ela, por mais redes que possuam sua interconexão. Então, olha só, veja bem. No caso aqui de R1, eu tenho as redes diretamente conectadas. No caso aqui, a 3330, qual é o custo? O custo vai ser, ó, 64, que é o custo dessa interface, mais 64, que é o custo dessa interface, que totaliza 128, mais 1, que é o custo dessa interface. Seria 129. E o próximo salto é 12, 12, 12, 2. Perfeito? No caso da rede 23, 23, 23, 0, o custo é 64 mais 64. Portanto, 128. E o próximo salto R2, ou seja, 12, 12, 12, 2. No caso aqui de R2, para se chegar em 1110, o custo vai ser 64 mais 1, ou seja, 65. O próximo salto é quem? 12, 12, 12, 1, que é R1. Para se chegar em 3333, 0/24, o custo vai ser 64 mais 1, 65 também. Só que o próximo salto vai ser 23, 23, 23, 3. As redes 12, 12, 12, 0 e 23, 23, 23, 0 são redes às quais R2 está diretamente conectado. No caso de R3, bom, no caso de R3, para se chegar em 1110, o custo vai ser 64 mais 64, que dá 128, mais 1, 129. Qual é o próximo salto a partir de R3? 23, 23, 23, 2, ou seja, R2. Certo? Para se chegar em 12, 12, 12, 0, qual é o custo? 64 mais 64, ou seja, 128. E qual vai ser o próximo salto? 23, 23, 23, 2. Perfeito? Então, R1, R2 e R3 possuem rotas para cada uma das redes da nossa interconexão. Tá joia? De boas? E como eu falei para vocês, para que isso aconteça, cada roteador tem que ter um conhecimento completo da topologia da interconexão. Agora veja bem, o que acontece? Essa interconexão, ela é uma interconexão muito pequena. Então, tipo, cada roteador tem a sua LSDB, a sua Link State Database, com apenas 3 LSAs. R1 tem o LSA que ele gera e o que ele recebe de R2 e de R3. R2 tem o LSA que ele gera e tem o LSA que ele recebe de R1 e de R3. E R3 tem o LSA que ele gera
e os LSAs que ele recebe de R1 e R2. Perfeito? Tudo bem? São 3 LSAs. Agora, à medida que você tem mais e mais roteadores, topologias cada vez mais complexas, interconexões cada vez maiores, e lembre-se que o OSPF ele é um IGP que é usado para interconexões de médio e grande porte. Então, à medida que você tem mais e mais roteadores, você vai ter mais e mais LSAs. E você vai ter que ter para cada roteador a montagem de topologias cada vez maiores, topologias cada vez mais complexas. E o que acontece é que isso pode onerar muito o roteador em termos de capacidade de processamento. Quando a gente tem uma topologia, um sistema autônomo que é muito grande, o que se faz é dividi-lo em áreas. O que você tem aqui é um sistema autônomo de área única. Mas, às vezes, a depender do tamanho do sistema autônomo, ele pode ser dividido em 2 ou mais áreas. E isso dá origem a outro tipo de LSA. Nesse contexto, o conhecimento topológico de cada roteador ele não é mais o conhecimento topológico do sistema autônomo como um todo, mas sim das áreas das quais ele participa. Então, qual é o objetivo de você dividir em áreas? É fazer com que um roteador ele não precise montar um quebra-cabeça tão grande. Ele precisa montar o quebra-cabeça da área dele. Mas, por outro lado, se ele só monta o quebra-cabeça da área dele, como é que ele sabe de redes que não estão na área dele, redes que estão em outras áreas? Esse é o objetivo do que a gente vai falar, tá? Aqui eu já tem um sistema autônomo com várias áreas. Basicamente é o mesmo sistema autônomo, eu apenas dividi ele em áreas. Eu precisaria dividir esse sistema autônomo em 3 áreas? Não. Eu só estou dividindo para ilustrar o que é que acontece quando eu divido as áreas. Mas um sistema autônomo tão pequeno não precisaria ser dividido em várias áreas, tá? É apenas por um propósito didático. Quando a gente tem um sistema autônomo com várias áreas, impreterivelmente, uma das áreas vai ser chamada de área de backbone, ou área zero. Tá certo? E um projeto OSPF multiárea, ele é feito de tal sorte que todas as áreas que não sejam a área de backbone tenham uma ligação física com a área de backbone. Tá certo? Então aqui a gente definiu 2 áreas periféricas, são chamadas as áreas 51 e 52, e percebam que essas áreas têm ligações físicas com a área de backbone. Perfeito? Os roteadores que fazem parte da área de backbone são chamados de roteadores de backbone, ou backbone router. Lembrando que backbone, se você fosse traduzir livremente, seria osso das costas, né? Osso das costas é o que, no nosso caso, anatomicamente? É a coluna vertebral, né? E o que a coluna vertebral faz? Ela é uma via de ligação, né? Você tem, por exemplo, algo que você pisa em alguma coisa quente, né? Então, um sensor lá no seu pé, ele vai enviar um estímulo para o seu cérebro e o seu cérebro vai fazer uma conta rápida ali, vai chegar à conclusão que você tem que tirar o pé dali e o cérebro ele envia um estímulo que também percorre a coluna, né? Perceba, o estímulo do pé até o cérebro ele vai pela coluna. O estímulo que sai do cérebro até o pé, né? Para flexionar um músculo para você tirar o pé da onde você está pisando, também passa pela coluna. Então tudo passa pelo backbone. Da mesma forma que todo o tráfego entre áreas passa pelo backbone, tá certo? Então R1, R2, R3 são roteadores
de backbone, porque eles fazem parte do backbone. Tá? Agora, R1 e R3, se você prestar atenção, são roteadores que eles fazem parte de duas áreas. Eles fazem parte da área do backbone, sim, mas eles fazem parte de outras áreas. Por exemplo, se você olhar o R1 faz parte da área de backbone, mas faz parte da área 51. E o R3, ele faz parte da área de backbone e faz parte da área 52. Quando você tem um roteador que ele faz parte de duas áreas, sendo uma dessas áreas a área de backbone, esse roteador ele recebe um nome de ABR, que seria Area Border Router, ou roteador de borda de área. Seria um roteador de fronteira, digamos assim. Tá certo? Então, tá, sim, tudo bem. Eu tenho aqui essa divisão do OSPF em áreas. Isso quer dizer o quê? Qual é o que é que isso causa em termos de tráfego de informação? Vamos lá. Veja, a gente tem aqui alguns tipos de rotas do OSPF. Nós temos rotas intra-área, por exemplo, é uma rota na qual o prefixo pertence a uma das áreas do roteador. E essa rota intra-área, intra quer dizer dentro, né? Essa rota intra-área era aprendida através de LSAs do tipo 1 e 2. Por exemplo, se a gente vier para cá, ó, o que está marcado com O aqui são rotas intra-área. Isso aqui é uma área única, tá? Então, para R1, 3330, rotas para 3330/24 e rotas para 23.23.23.0/24 são rotas intra-área. Por quê? Porque esses dois prefixos aqui, eles estão na mesma área em que R1 está. Certo? Num sistema como esse, todas as rotas, imaginando esse sistema como um sistema fechado, não está interconectado com nenhum outro sistema, todas as rotas, se for de área única, todas as rotas são rotas intra-área, certo? Por outro lado, a gente tem a chamada rota interárea, que é uma rota para um prefixo, é uma rota em um roteador, que ela está presente num determinado roteador, para um prefixo que está presente numa área diferente da área a que pertence aquele roteador. E esse tipo de rota, a rota interárea, né? Então, veja o prefixo intra é dentro, né? Intrauterino geralmente é o que? Remete a dentro do útero, né? Internacional quer dizer entre nações. Então, interárea são rotas para prefixos que estão fora da área a que o roteador pertence. Esse tipo de rota é aprendido através de LSAs do tipo 3, que é outro tipo de LSA que eu vou passar para vocês aqui, tá certo? Além das rotas intra-área e rotas interárea, que são rotas para prefixos dentro do sistema autônomo, a gente pode ter uma rota para um prefixo que faz parte de outro sistema autônomo, tá certo? Isso não é de maneira nenhuma inusitado, tá? Então, nesse caso, a rota é uma rota externa, é um prefixo que está fora do sistema autônomo. E rotas para prefixos que estão fora do sistema autônomo são aprendidas através de outros tipos de LSAs, o 4, o 5 e o 7, especificamente. Tá bom? Tá, tudo bem, mas isso aí é só, não se assustem não. Vamos voltar aqui para a nossa topologia, tá? Então, olha só, aqui eu tenho os LSAs anunciados por R1. O que vai acontecer aqui, pessoal? R1 não faz parte da área de backbone? Faz. R1 mantém uma adjacência com R2. Então, ele vai enviar por essa adjacência um LSA de roteador. Quantos enlaces OSPF R1 tem aqui? Você poderia ser tentado a dizer 3, né? Um aqui e 2 aqui. Mas, o que acontece? R1 vai falar
para R2 dentro da área de backbone sobre os enlaces que R1 tem dentro da área de backbone. Então, dentro da área de backbone, R1 vai dizer que ele tem dois enlaces. Um, que é uma ligação ponto a ponto, que ele tem com o R2, tá certo? Tá aqui o 2222, 12.12.12.1, que é essa interface aqui. E vai falar sobre a rede que consiste nessa ligação ponto a ponto, que é a 12.12.12.0, máscara barra 24. Perfeito. Agora, veja bem, como é que R1 vai falar para R2 sobre essa rede aqui? Nesse caso, como o prefixo está numa área diferente da área a qual R1 está conversando aqui com R2, R1 vai anunciar esse prefixo não através de um LSA do tipo 1, mas sim através de um LSA do tipo 3, que é chamado de LSA de resumo de rede. Perfeito? Nesse LSA de resumo de rede, o que é que R1 vai dizer? É o tipo 3, tá? O que é que R1 vai dizer? Olha, eu tenho aqui uma rede chamada 1110/24 com 1110/24 com custo 1, ou seja, Fast Ethernet. Então, R1 informa sobre essa rede aqui através de um enlace do tipo 3. E o que é que esses enlaces, o que é que acontece com eles quando eles chegam até R2? Veja, R2 vai fazer o flooding desses LSAs para R3. Perfeito? Então, esses LSAs eles vão chegar até R3. Então, R3 vai saber que R1 tem uma ligação com R2, que a rede dessa ligação é 12.12.12.0 e que R1, à esquerda de R1, eu tenho uma rede chamada 1110. Perfeito? O que é que R3 sabe em termos de topologia? Ele sabe disso aqui, ó. Ele sabe o que ele tem aqui à esquerda dele, até R1, e o que ele tem à direita dele. O que tem depois de R1, você podia ter aqui um R0, por exemplo, R3 não iria saber. Da mesma forma, à direita de R3 aqui, você poderia ter um R4 que R1 não iria ficar sabendo. O que R1 sabe é a topologia das redes às quais ele está diretamente conectado, ou seja, da área a qual ele está diretamente conectado, né? Então ele sabe do que acontece aqui e do que acontece aqui. À direita de R3, você pode ter roteadores R4, R5, R6, R7, R1 não conhece. Então, o que é que acontece? Nesse caso não fica tão claro porque é uma interconexão pequenininha, não é verdade? Mas se for uma interconexão grandona, você precisa saber só dos roteadores da sua área. Aquelas redes que estão fora da sua área, você acaba sabendo dessas redes, não é verdade? Mas você não sabe o que é que acontece fora da sua área em termos de topologia. Mas como é que aquela rede está conectada mesmo, né? Será que existem roteadores fora da minha área? Né? Essa dúvida ela sempre permanece para um roteador, no caso, um roteador SPF num sistema multi-áreas, né? Aliás, eu vou até me corrigir. Essa dúvida não permanece porque o roteador nem se preocupa com isso, né? Então, olha só. Aqui nós temos um LSA de resumo de rede em que R1 fala sobre essa rede aqui, 1110. Aqui nós temos o LSA de roteador que R2 manda. R2 é um roteador interno de backbone, né? Ele só faz parte do backbone, então ele só tem um LSA do tipo 1 para enviar. Ele fala sobre os seus 4 enlaces, né? A ligação com R1,
representada por esses dois enlaces aqui, e a ligação com o R3, que é representada por esses dois enlaces aqui. Perfeito? O que você tem aqui é a cópia do LSA de roteador que é enviado por R2. E aqui você tem R3 anunciando os seus dois enlaces aqui na área de backbone, através desse LSA do tipo 1, e um LSA de resumo de rede que R3 utiliza para falar sobre a rede 3330/24. Beleza? Tudo bem? E aqui a gente tem as tabelas de rotas. Essas tabelas de rotas, você pode ver o seguinte, elas são muito parecidas com as tabelas de rota que a gente tinha anteriormente, né? Só que tem um problema, isso não é problema nenhum. Tem uma característica, que é o seguinte, quando a rota é uma rota interárea, ela não é marcada somente com um O. Após o O, você tem um IA. Esse IA significa interárea. Então, por exemplo, aqui no caso de R1, uma rota para 3330 é uma rota interárea. Por quê? Porque é uma rota para um prefixo que não faz parte de nenhuma das áreas às quais R1 pertence. Pegaram? Veja o caso de R2, por exemplo. Rotas para 1110 e 3330 são rotas interárea. Por quê? Porque esses prefixos 1110 e 3330 são referentes às áreas que R2 não participa. Perfeito? Então são rotas interáreas. Veja que coisa é uma coisa muito é uma curiosidade, né? Porque o IA poderia significar intra-área, né? Mas a rota intra-área no OSPF, no iOS da Cisco, ela é caracterizada como apenas um O, né? Por exemplo, se você pensar em termos de R1 aqui, uma rota para 23.23.23.0 é uma rota intra-área. Por quê? Porque ela faz parte, esse prefixo está dentro de uma área a qual R1 participa, ao qual R1 pertence, ao qual R1 é vinculado. Da mesma forma, para R3 aqui, por exemplo, uma rota para 12.12.12.0 é uma rota intra-área. Por quê? Porque 12.12.12.0/24 é um prefixo que pertence a uma área a qual R3 pertence. Por outro lado, levando em consideração R3, uma rota para 1110 é uma rota interárea. Por quê? Porque é uma rota que pertence a uma área, que é a área 51, a qual a R3 não pertence. A R3 pertence às áreas 52 e a área de backbone. Tudo bem? Veja, isso é tão mais importante, a divisão de um sistema autônomo em várias áreas é tão mais importante quanto maior for o sistema autônomo. À medida que você tem sistemas autônomos cada vez maiores, fica cada vez mais evidente o ganho que você tem quando você divide o sistema autônomo em áreas. Tá certo? Porque a quantidade de quebra-cabeças que cada roteador precisa ter acaba sendo menor. Ele precisa ter informações detalhadas apenas da sua própria área. Claro que ele vai conhecer outras redes, né? Através de LSAs do tipo 3, LSAs de resumo de rede, mas ele não precisa saber dos detalhes a partir da área dele até se chegar àquela rede. Ele precisa saber que aquela rede tem um custo de tal, né? É meio hippie, né? Nesse contexto, né? Perfeito? De boas? Então, é o clássico dividir para conquistar. Beleza? Pois bem, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais.